Que essas palavras possam engrandecer, Senhor, o Teu nome, que possa sarar as nossas feridas, que possa confortar a nossa dor, que possa nos dar direção, Senhor, que possa nos dar capacidade, Senhor, de entender que o caminho, Senhor, é a Ti, Deus. O caminho é Seu, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Bem, irmãos, aproveitando que os irmãos estão de pé, os irmãos possam abrir as suas Bíblias em Marcos, capítulo 13. E a gente vai ler um versículo, o versículo 13 também. Então, Marcos, capítulo 13, versículo 13. Que diz assim: todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Amém, irmãos? Os irmãos podem assentar. A gente vai continuar a ler o livro de Marcos aqui, a meditar sobre ele. E essa noite, irmãos, assim, né, da última vez que eu ministrei aqui, eu falava a respeito de sacerdotes, fariseus, saduceus, escribas. Todos vieram até Jesus questioná-lo, tentar tirar a sua autoridade. Nenhum deles conseguiu. E é o que a gente vê e vai ver até chegar nesse versículo, o que aconteceu. Para quem se lembra, da última vez nós paramos aí no versículo 34 de Marcos 12. E nós vamos ler novamente ele, em Marcos 12, versículo 34, que é o ponto de partida de hoje. Porque o que ocorre no fim do versículo? Diz assim que naquela situação na qual Jesus estava ali em Jerusalém, ninguém mais ousava fazer perguntas para Jesus. Foi assim que aconteceu. Todos tentaram questionar a Jesus, mas ninguém mais ousava questionar Jesus Cristo. Então, logo em sequência, já que ninguém vai mais perguntar mais nada, né? É Jesus que vai propor o assunto. E é isso que a gente vai ver daqui em diante. Daqui em diante a gente vai ver o que Jesus quer propor para nós. Porque das últimas vezes eu vim sempre falando a respeito das perguntas, né? De nós chegarmos até Jesus e perguntarmos para Ele algo. Dessa vez Jesus quer nos alertar de algo. Então Ele quer falar. Essas são as minhas horas favoritas da Bíblia, irmãos. Quando, sabe, aquela galera para de encher a paciência de Jesus, né? Jesus, e aquilo? Jesus, 1 mais 1, quanto é que é? Jesus, e Jesus. E Jesus agora, Ele quer dizer. Então, o que Ele vai dizer? Versículo 35, aí de Marcos 12. Vamos começar então essa jornada com Jesus hoje. Que diz assim: Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Versículo 36 diz assim: o próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Vamos entender aqui, irmãos. Vamos lá para Salmo 110. Os meninos vão abrir aí Salmo 110. Já no versículo 2, salvo engano. Então, Salmo 110, versículo 2 diz assim: o Senhor enviará de Sião o cetro do poder, dizendo: domine entre os seus inimigos. Pode passar, irmãos. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder. Com santos ornamentos, como orvalho do alvorecer, virão os seus jovens. Pode passar. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Pode seguir, irmãos. O Senhor, à sua direita, no dia em que se irá, esmagará os reis. Ele julgará entre as nações
enchendo-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. No caminho beberá água da torrente e passará de cabeça erguida. Aí volta lá no versículo 1. É desse que a gente está falando. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os inimigos por estrado dos seus pés. Jesus Cristo está falando então que um dia Davi, neste salmo que a gente acabou de ler, Davi profetizava então um rei, a qual tudo será colocado debaixo dos pés dele. E os escribas ensinavam tão somente que esse rei viria da descendência de Davi. Mas percebam como Davi fala nesse versículo a respeito desse rei como um senhor. O próprio Senhor Deus está elegendo o Senhor para ser rei. E aí Jesus vem questionar, vamos voltar lá para Marcos, versículo 35, dizendo: como dizem os escribas que Cristo é o filho de Davi? Irmãos, Cristo foi chamado de filho de Davi antes mesmo. A gente acompanhou em ministrações anteriores pelo cego Bartimeu, dizendo: filho de Davi, tem piedade de mim, tem misericórdia de mim. E aí, o que Jesus está falando aqui então? Ele está falando, irmãos, que os escribas não entenderam muito bem o salmo. Davi não estava falando só de um homem que era da descendência de Davi, e era só isso que ia caracterizar o rei que viria. Ele, Jesus, como rei absoluto, ele é rei porque ele é Senhor de todos, Filho de Deus, elegido pelo próprio Deus que está nos céus e que está à destra do Deus Pai. É por isso que Jesus vem questionar como que os escribas ensinam então que eu sou filho de Davi. Se, e assim ele vai continuar no versículo 37, o próprio Davi chama o Cristo de Senhor. Então como ele pode ser o filho de Davi? E a grande multidão o ouvia com prazer. Este ensinamento então, irmãos, é para dizer para todos aqueles que estão ali, que Jesus Cristo é mais que somente um rei da descendência, mais que somente um rei que estava ali porque ele era da descendência de Davi. Não é isso. O próprio Davi louvou a Jesus Cristo, mesmo quando ele não era nascido. Portanto, o Jesus que nós estamos falando aqui, não é só um rei elegido por Davi, não é Jesus que se prostra diante de Davi, é o próprio Davi que se prostra dizendo: este Senhor virá, este rei virá para governar as nações, e tudo ficará debaixo das suas ordens, tudo. Então Jesus Cristo está trazendo para eles, olha, esses escribas, está trazendo para as pessoas dizendo: esses escribas não sabem interpretar a Bíblia. Eles sabem, eles conhecem, mas eles não sabem interpretá-la. E hoje, irmãos, a gente vai ministrar aqui muito sobre os enganos. A gente está falando de uma passagem aqui, porque a gente vai continuar falando de mais passagens em que Jesus vai esclarecer os enganos. Você gosta, irmãos, que você seja enganado? Quem já comprou coisa pela internet aí, né? Você compra uma coisa, chega outra, ou pior, nem chega. Ou tem gente que vende e o dinheiro nem recebe também, né? Ser enganado, irmãos, não é coisa boa, concorda? Ninguém aqui gosta de ser enganado. E Jesus, hoje, nos seus primeiros ensinamentos aqui, ele vai nos ensinar exatamente isso, como você não ser enganado. E a primeira coisa que ele está apontando é para os escribas, está vendo? Eles não sabem, o ensino deles é incorreto, o ensino deles não é certo. O que mostra que nós mesmos temos que estar atento ao que nós estamos ouvindo. Por exemplo, eu gosto do YouTube, né? Quem não gosta de assistir vídeos lá no YouTube? E lá no YouTube, o YouTube mudou a nossa maneira de consumir conteúdo. Antigamente, na década de 90, 80, a galera ligava a TV
o que estivesse passando lá, é o que estava passando e acabou. O máximo que você podia escolher era o canal. Hoje em dia, irmãos, no YouTube você escolhe o vídeo que você quer, de acordo com aquilo que você está pensando. Isso é prato cheio para você cair em falsos mestres, em pessoas que estão te orientando coisas erradas, até os youtubers da vida. O YouTube é muito engraçado, o cara é muito legal, porém com ensinamentos incorretos. Jesus Cristo, desde então do início, está se atentando, cuidado com os ensinamentos desses mestres, cuidado. Então um ponto de alerta aqui que eu coloquei como um primeiro engano, irmãos, cuidado com o que andam ensinando por aí, cuidado. E a gente vai continuar aqui então, porque Jesus Cristo continua ensinando no versículo 38, de novo, e ao ensinar, quem quer aqui ouvir ensino de Jesus Cristo? A gente não canta que eu quero conhecer Jesus? Esses versículos são os ideais, porque Jesus Cristo está ensinando, é aula grátis, você não está nem pagando, tá vendo? Alguém pagou para entrar aqui? Não, e está ouvindo a palavra de Deus. Então Jesus Cristo está ensinando, dizendo, cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares, e de saudações nas praças, buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas, e os primeiros lugares nos banquetes, devoram a casa das viúvas, e para justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Então vamos lá, voltando ao versículo 38, uma palavra importante de Jesus aqui, você vê, cuidado. Olha lá, Jesus Cristo então está dando um alerta. Jesus Cristo, eu quero aquilo, eu quero isso, que nem eu te falei, essa noite, irmãos, glória a Deus, é uma parte da Bíblia, para você que tem aquela Bíblia marcada com as palavras de Jesus em vermelho, é só vermelho puro, né? Porque é só Jesus falando, e Ele está nos dando alertas importantes. Então Ele está falando, cuidado com aqueles que gostam de andar com vestes talares. Para você entender, irmãos, o que é vestes talares? Vestes longas, que o termo, a origem vem de vestes que batiam até o chão, como aquelas vestes sacerdotais enormes, aquelas vestes bonitas, longas, que todo mundo, ao passar a pessoa, você, nossa, que bonito, que admirável, que coisa chique, né? A gente acha os europeus chique, não é, né? A galera da Europa anda com aqueles casacão lá, nossa, que bonito, né? Coisa linda. E o que ocorre? Eles também são de boa eloquência, eles têm boas saudações nas praças, quer dizer que em público eles encantam as pessoas. Os escribas em público, eles se comportam cumprimentando todo mundo, são pessoas que todo mundo adora, então eles se vestem bem, falam bem. Olha que coisa atraente. Nos dias de hoje, irmãos, isso nos atrai também. 2000 anos se passaram dos alertas de Jesus Cristo, mas eu vejo muitas pessoas às vezes, irmãos, em comunidades pequenas, aqui na igreja mesmo, que está lá no seu cantinho, lendo a sua Bíblia, mas muitas pessoas só notam para a pessoa que está lá com um vestido maravilhoso, com um terno de lantejoula, e cada vez isso mais exalta o ego de pregadores, de cantores, de pessoas que querem cada vez mais vestir vestes talares, cumprimentar as pessoas com saudações, porque é isso, é a magia de entreter você. Se eu chegasse aqui com a veste de lantejoula, você ia ficar prestando atenção em mim o culto inteiro, porque nossa, tá brilhante, meu Deus do céu, olha que terno maravilhoso. Um dia, irmãos, eu fui num show, e neste show de uma banda gospel muito famosa, do Hillsong, quando a gente foi lá ouvir as músicas, foi uma bênção, glória a Deus. E aí eu voltando para casa, após ter louvado e adorado o Senhor, as meninas discutiam no trem. Nossa, você viu o shortinho dele? Você viu a calça Nossa, que calça maravilhosa, calça rasgada, que calça sensacional. Irmãos, elas foram para um culto, que é bem dizer, adorar ao Deus delas, o Deus verdadeiro, o nosso Deus. E elas saíram de lá prestando atenção na calça do cantor do Hillsong, porque o cara veio da Austrália, o cara tem grande voz, e as calças rasgadas,
Irmãos, cuidado. Não é essa a atenção que a gente deve prestar a como o pregador está vestido, como ele fala bem. Porque o que ocorre na maneira desses escribas viverem é que a gente vai ver a realidade. Porque uma coisa pode ser até o cara bem vestido e pregar bem, mas e aí, como ele vive? Como ele trata as outras pessoas no dia a dia? Como ele é dentro de casa? Como ele é com os amigos? Porque sabe o que esses faziam? Diz assim no versículo 40. Diz que eles devoram as casas das viúvas e para justificar fazem longas orações. O que ocorre na época, irmãos? As viúvas na época eram as mais necessitadas. Inclusive, o marido de repente vinha a falecer ou morrer até em uma guerra. E caso houvesse alguma herança, era passada para quem? Para o primogênito. Era passada para o filho. E filho que tinha que honrar e cuidar da mãe. Caso contrário, se ela não tivesse o filho, ela ficava a Deus dará, como a gente diz, dependente de doações. E às vezes algumas ficavam pelo menos com o que o esposo deixou. E o que os escribas e fariseus faziam? Esses mesmos que cumprimentavam as pessoas, se vestiam de maneira bonita, iam na casa dessas viúvas ainda extraírem o resto que elas tinham. E para justificar, ainda faziam longas orações. Justificavam que estavam fazendo aquilo para a glória de Deus. Irmãos, estes que Jesus alerta, eles chamam a atenção pela maneira como eles se portam. Eles querem aparecer. E a gente tem muito por aí hoje em dia. No versículo 20 também diz que eles buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Quem já não viu, irmãos? Isso daí tem muito. A carteirada. E o cara, mas eu sou fulano de tal. Já aconteceu um caso, irmãos, que até o filho de um diácono, veja bem, o filho de um diácono, o menino estava bagunçando, eu fui lá, ô filho, né, vamos. Aí sabe o que o menino me disse? Meu pai é diácono. Ninguém me tira daqui, que meu pai é diácono. Eu falei, meu filho do céu. Foi o que seu pai tem ensinado em casa? Eu nem diácono era, né, irmãos? Mas pensa bem, irmãos, os escribas, eles buscam reconhecimento. Então quando eles chegam, eles buscam já uma posição de que, ó, cheguei, show. Cadê a cadeira na frente lá? Cadê? É minha. Cadê? Onde está a minha cadeira? Onde está então o banquete? Que eu sou o primeiro, tem que ser o primeiro na fila, é claro. Cuidado, Jesus está falando claramente, irmãos. Qual que é a primeira palavra lá de Jesus que a gente leu? Cuidado com estas pessoas, porque Jesus diz que estes sofrerão juízo severo, porque eles enganam as pessoas, porque eles aparentam todo um belo ser, se vestem bem, falam bem, aparecem no primeiro lugar dos banquetes, aparecem no primeiro lugar das sinagogas, mas por trás, irmãos, exploram até das viúvas, que são as mais necessitadas. Então cuidado com esse tipo de pessoa. Então é um segundo engano. Cuidado em se apegar nas aparências. Cuidado. A gente já falou aqui de ter o cuidado com o que estão ensinando por aí. Então você tenha o cuidado também cuidado com as aparências, entendeu? Tenha essas separações. E a gente vai seguir em frente com um versículo muito famoso. Na verdade, essa passagem eu vou ler inteira aqui, do versículo 41 ao 44, só para a gente fazer uma contraposição. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, Jesus diz: em verdade lhes digo, que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento.
Esse versículo é muito famoso aqui, irmãos, que a gente cita no momento de oferta, né? É interessante que agora tem uma oportunidade para explorar ele agora no contexto. Jesus Cristo então estava falando de exemplos ruins. Ele cita 2 vezes os escribas. 2. Cuidado! Ele diz lá no versículo 35, como dizem os escribas. Aí no versículo 38, cuidado com os escribas. E agora, alertando as pessoas daquilo que é errado, ele para olhar para uma viúva. Uma viúva. Ó, a gente acabou de citar a viúva lá como uma mulher que estava sendo explorada pelos escribas. E agora Jesus Cristo, na sequência, ele vai então observar um momento em que as pessoas estão ofertando, para mostrar para os discípulos. Está vendo aquela viúva ali, ó? Aquela viúva? Aquela lá, ó. Aquela bem ali. Vocês estão vendo os ricos, né? Que vocês estão prestando atenção, né? Tá todo mundo jogando dinheiro lá. Eita, um monte de grana. Tá vendo? Aquela viúva tá dando muito mais do que todos. Aquilo é um exemplo. Jesus Cristo, então, ao mostrar o exemplo dos escribas, que são exemplos ruins, exemplos maus, ele aponta para uma senhorinha com 2 moedas e dizendo: aquilo é um exemplo. Aquilo é um exemplo de pessoa. Irmãos, às vezes é isso. Às vezes eu vejo até nas pessoas mais simples grandes exemplos do Senhor, grandes exemplos de Deus. Você não precisa necessariamente ir lá para um congresso em Israel com 10 mil pessoas, com o melhor pregador, para ser iluminado, para ter um exemplo de quem Deus é. Às vezes é ver, irmãos, aquela pessoa que está na rua ali, sabe, pegando um alimento, tendo o seu sustento do dia para aprender uma lição. Nas pessoas mais simples, naquelas que às vezes estão, irmãos, sabe, a galera não dá nada, ninguém vê. Ah, não é um grande, sei lá, não está num cargo eclesiástico elevado, né? Não é uma pastora, não é um pastor, não é alguém que prega, não é alguém que louva, está lá no cantinho, está lá fazendo o dela. E é ali que Jesus vai ver, perante aos ricos, perante aos escribas, é ela que Jesus vai apontar. Então, irmãos, Jesus vem dar um exemplo aqui para nós de simplicidade, de que servir a Deus não é só as melhores vestes, não é só a melhor eloquência, não é só andar por aí cumprimentando as pessoas, dando o melhor sorriso, né? Senão a gente vai colar com um grampeador no nosso sorriso aqui, rapaz do Senhor, e achar que isso é ser crente, quando na verdade aquela viúva talvez num momento sofrido, irmãos, ela estava dando as únicas 2 moedas, e Jesus estava prestando atenção nela. E Jesus então está nessa sequência de alertas, ele está sempre alertando, é ele que está falando agora. Ele fala primeiro desses 2 cuidados que a gente tem que ter, e agora nos mostra esse terceiro engano que a gente pode ter também, porque ali na situação estava quem? Os ricos, né? Dando muito mais, dizendo ali, ó, depositavam grandes quantias, no versículo 41, muitos ricos, é interessante, muitos ricos depositavam muito grande quantia. Só que, irmãos, aí mora o terceiro engano, que eu até coloquei aqui também: olhar a prosperidade financeira e ser parâmetro para julgar alguém. A pessoa tal tem muito dinheiro, então ela é abençoada. Quem disse? Quem disse? Os ricos lá, irmãos, estavam dando muito dinheiro, muitos ricos ainda, e abençoada mesmo era a viúva, que deu 2 moedas. Então cuidado, o alerta de Jesus é, os discípulos estão ali, ó, só. Até agora os discípulos, como vocês viram, irmão, ninguém ousava mais perguntar para Jesus. Era uma situação que agora Jesus é ele que falava, e os demais ficavam ali, ó, só, deixa eu ver, né, Jesus está falando, vamos lá. E agora entra um dos pontos principais da nossa ministração hoje, que é a partir agora do versículo 13, que eu citei no, do versículo 13 não, capítulo 13, do versículo 1, qual eu citei na ministração passada. Vamos ler até o 2. Quando Jesus então estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhes disse: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus respondeu:
você está vendo essas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Da última vez, irmãos, eu estava falando até dos estádios da Copa, né? Hoje a gente está bem, está assim, né? A gente está ouvindo a ministração, está com a cabeça no Brasil lá, né? Que o Brasil perdeu, né? E muitos, irmãos, eu não sei quantas vezes a Globo, os canais falaram, né? Que estádios maravilhosos. Essa foi a frase mais repetida. Fora o som do Olodum, né? Essa frase do, nossa, que estádio lindo, que estádio incrível. Um estádio foi construído com não sei quantos containers. Um estádio que cabe 88 mil pessoas. E nas igrejas, irmãos, você acha que é diferente? Tem um templão de Salomãozão que foi construído aí também, em que o destaque é isso. O destaque que muita gente olha é, nossa, que pedras, que construções, que lugar enorme. Irmãos, eu te falo, até aqui em relação à nossa igreja mesmo, nós pintamos a igreja, nós colocamos cadeiras, mas, irmãos, nós estamos reunidos aqui não é pelas cadeiras e nem pela cor da parede, é pela palavra de Deus. É por isso que nós estamos aqui. Podia ser o lugar mais simples, e o que importa mesmo é a palavra de Deus. Porque enquanto Jesus estava ensinando para eles, para os discípulos, cuidado, não se enganem, os discípulos estavam lá, olhando o templo de Jerusalém e vendo quão era grande aquele lugar. Nossa, tanto que é interessante as expressões dele, mestre, que pedras, que construções, que lugar maravilhoso. E, irmãos, você vai conhecer, e acredito que muitos aqui conhecem também, igrejas enormes aí. Você pode ir para lugares que são templos grandes. Aí ao chegar lá você fala, nossa, que lugar enorme, que estrutura fantástica. Mas, irmãos, se lá não for pregada a palavra de Deus, de nada vale. Jesus Cristo não está preocupado com isso. Porque tudo isso aqui, no fim das contas, ficará. Não sobrará pedra sobre pedra. E este templo em específico aqui, irmão, Jesus Cristo estava sendo preciso naquilo que ele estava falando. Preciso. 30 anos depois, os romanos que então viviam uma certa paz com o povo judeu, quebrou então essa paz. Houve uma grande guerra. E esse templo inteiro que eles estavam admirando, 30 anos depois, ruiu, foi tudo abaixo. E diz muito dos historiadores que o ouro que tinha em muitos lugares acabou caindo e infiltrando em várias vãos. E depois os romanos, para saquear tudo que havia lá e levar tudo que havia lá, terminaram de acabar com aquele lugar e desmontar por completo. E hoje, se você for ver canais de arqueologia como o do Rodrigo Silva, você vai ver que lá onde é feitas as escavações, lá embaixo, está tudo espalhado, porque não sobrou pedra sobre pedra naquele lugar. Assim como Jesus falou, não sobrou pedra sobre pedra daquele lugar, só um muro externo até hoje existe, que é hoje onde os judeus adoram o Deus deles, que é o Muro das Lamentações. O restante, irmãos, foi tudo derrubado. Tudo. Jesus Cristo aqui está mostrando então, além de tudo, que ele é um profeta. Muitos têm dificuldade em ler essa passagem. Muitos dizem, não, Jesus aconteceu. Jesus falou e aconteceu. Olha como a visão deles era tola. Eles admirando aquele lugar, nossa, que lugar maravilhoso, que lugar lindo. Mal eles sabiam, 30 anos depois, tudo veio abaixo. Tudo veio abaixo. Aí eu fiquei olhando, eu falei para os meninos lá, né? A gente foi lá para o apartamento lá, né? Foi me visitar os meninos. Aí voltando aqui para cá, eu até comentei com eles assim, eu falei, gente, é o seguinte aqui. Assim, de repente eu vou voltar para lá e tudo pegou fogo. E não é o que está lá, não é todo aquilo que eu consegui comprar, as coisas que eu adquiri,
que eu realmente dou aquele valor. Assim, eu posso te dizer, irmãos, que com a nossa vida cristã, com o tempo, a gente vai aprendendo mais de Deus, sabe? E vai olhando essas coisas e olha... E eu fico olhando assim, eu falei, mas tá bom, porque essas coisas materiais, irmãos, que a gente tem, que a gente compra, essas coisas eu não vou levar embora. De repente amanhã, eu saindo ali, um ladrão, alguém, pode abater minha vida ali, se assim Deus permitir, e acabou. Tudo que está lá ficou. Não sei, eu visitei uma vez uma casa de alguém que tinha falecido, e é interessante, irmão, você olhar para tudo aquilo assim, você falar, ué, mas a pessoa foi, as coisas estão aqui, né? Cria uma certa dinâmica assim que a gente fica tentando entender. E aí que a gente consegue enxergar a coisa mais simples, que a gente não leva nada disso. Nada do que a gente tem aqui na terra, nada. Então essas coisas são passageiras. Jesus Cristo está querendo falar de coisas eternas. E os discípulos estão preocupados com coisas que vão ficar. Jesus Cristo quer dizer de algo muito maior. Ele está para falar de algo muito maior. E ele precisa dar o alerta a eles, que a gente vai continuar lendo aqui, de estar atento a algo muito maior que vai acontecer. Que diz o versículo 3: Jesus Cristo estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então, irmãos, os discípulos então interrompem pela primeira vez, porque agora eles ficaram intrigados. Eles chegaram todos animadinhos lá para Jesus: mestre, olha que lugar maravilhoso, que lugar lindo. Jesus, não vai sobrar pedra sobre pedra disso. Aí, lá em Mateus a gente tem um complemento muito maior, mas aí eles ficam com aquilo na cabeça. Meu, o que Jesus está falando? Que história é essa? Que não vai sobrar pedra sobre pedra? Que história é essa que você pode estar pensando? Pô, que história é essa que de repente a minha casa que eu tanto limpo, que eu tanto adoro, que eu tanto admiro, que eu tanto cuido, o meu carro, a minha família, tudo que eu tenho aqui na terra, que história é essa que tudo isso vai passar? Que história é essa que tudo isso vai acabar? A gente pode se perguntar assim, irmãos, porque poucas igrejas, essa que é a grande verdade, poucas igrejas e até ministérios inteiros, poucos pregam sobre a vida eterna. Muitos estão pregando sobre o que tem agora, aqui. E Jesus Cristo sempre tentando dizer para a gente a respeito de vida eterna, a todo momento. Querendo falar do reino dos céus a todo momento, irmãos. Porque se você liga lá o Datena hoje, milhares de pessoas você vai ver ali morrendo. E a gente está na confiança de que o dia de amanhã aqui na terra virá, porque a gente é prepotente, a gente sente que nós temos o controle, mas nós não temos controle de nada. Nós temos que agradecer pelo dia de hoje, assim como o pastor colocou lá no grupo, né? Porque às vezes assim, o Brasil perdeu, que dia triste. Agradeça pelo dia de hoje, porque você acordou. Talvez você tenha tomado café da manhã enquanto muitos não tomaram. Talvez você tenha emprego enquanto outros não têm. Talvez você tenha uma casa onde possa morar enquanto muita gente está morando na rua. Nós temos que ser agradecidos por aquilo que nós temos aqui. E a todo momento estamos pensando no reino de Deus. É a expectativa nossa. Isso devia morar em nossos corações, essa expectativa. Deus, será que é amanhã? Será que é amanhã que você vai voltar? Porque senão a gente canta Maranata a esmo. Cantar Maranata dizendo que a gente quer que Jesus venha, mas não se preocupa com o reino de Deus, a gente está falando da boca para fora. E Jesus então, os discípulos ficam intrigados com isso. Isso vai acontecer? Que história é essa que vai ser derrubado esse templo? E Jesus,
como de praxe, ele não vai responder a pergunta deles assim, de maneira rápida. Quando é que vai acontecer? Amanhã. Amanhã vai acontecer. Não, Jesus Cristo vai dizer assim, versículo 5 de Marcos 13. Então Jesus começou a dizer-lhes, de novo, reparem a palavra, tenham cuidado, para que ninguém os engane. Só parando um ponto aqui, mas eu venho falando a respeito muito de engano aqui, né? De muitas coisas na qual você pode se confundir e se enganar. Os discípulos perguntaram quando aquele templo seria, então, deixado pedra sobre pedra. E o primeiro alerta de Jesus não é a data que aquilo vai acontecer, não é o que vai acontecer. O primeiro alerta de Jesus é cuidado, para que não vos engane. Jesus Cristo então está preocupado. E eu olhando olhando esse livro aqui, irmãos, e esse livro e essa palavra de Deus assim ministrando em minha vida. Ele está preocupado, tanto na minha vida quanto na sua, que nós não venhamos a cair em engano. De várias maneiras nós podemos ser enganados, de várias maneiras. Eu já falei hoje de várias maneiras. Você pode ser enganado pelos ensinos que andam andando por aí. Você pode ser enganado se apegando nas aparências das pessoas. Você pode ser enganado achando que as pessoas mais ricas são as mais prósperas. Você pode ser enganado olhando para os prédios, os templos e achando que lá que habita Deus. Você pode ser enganado de várias maneiras, então cuidado. Jesus Cristo já repetiu essa palavra 3 vezes hoje. Cuidado, cuidado. E ele diz assim: muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu. E o que vai acontecer? Eles enganarão a muitos. Você acredita na palavra de Deus, irmãos? Na promessa de Deus? A promessa, assim como eu sempre falo, é tudo aquilo que Deus um dia falou e que há de acontecer. Tudo. Tudo. Não é só a promessa da moto, da casa, do casamento, do dinheiro no banco, do filho, da família. Não só isso é promessa, mas é promessa que muitos serão enganados. Isso é promessa. Jesus Cristo está falando, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Eu posso ter a mentalidade que eu vou salvar o mundo inteiro. Eu sei que eu não vou. Eu tenho que pregar para o mundo inteiro, mas eu sei que nem todos serão salvos. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus está dizendo, eu não tenho como ir contra ele. Muitos serão enganados. Qual é o cuidado de todos que estão aqui hoje? Todos, irmãos, todos. Que você não seja um desses. Que você não seja um desses. Porque muitos virão dizendo que são o próprio Cristo e as pessoas vão atrás deles. Muitos estão pregando por aí dizendo que pregam em nome de Jesus e as pessoas vão atrás deles. Eu estava lendo sobre muitas religiões que a gente tem, irmãos, incluindo muitas que a gente conhece aí, Testemunho de Jeová. Estava lendo livros de apologética, né? Que é a defesa da nossa fé. E, irmãos, eu fico olhando para o mundo assim, eu fico, como as pessoas estão sendo enganadas, irmãos. Como? A quantidade de pessoas que estão sendo enganadas é muito grande. Isso deveria ser um alerta para nós. Devia ser um alerta. Porque eu fico pensando, o pior não é a pessoa não conhecer a Jesus, ou nunca ouviu falar de Jesus. O pior é aquelas pessoas que estão ouvindo pessoas que dizem falar em nome de Deus ou de Jesus, e na verdade elas estão sendo enganadas. Enganadas, irmãos. Quanto é o engano que a gente tem por aí fora? Quanto? Muita gente segue a vida de seguir os youtubers, que não te falei, né? Seguir a internet, achar tudo muito bonito. Irmãos, quantas dessas pessoas não estão sendo enganadas também? Achando que a vida é isso, é viver por próprio prazer, é viver para ganhar dinheiro, é viver, sei lá. A gente tem vários nomes para isso, viu, irmãos? Um deles é hedonismo, que é a pessoa que vive em busca do seu próprio prazer.
Então, se der prazer, é válido. Então, logo a pessoa, o que ela faz e der prazer, para ela tá bom. E nessa ela vai caindo nos enganos. E as pessoas vão alimentando a cabeça dela com enganos. Assim como muitas pessoas tentam pegar a palavra de Deus e incluir nela coisas que não tem. Ou dizer que certas coisas pertencem à palavra de Deus. Pessoas dizendo que tal partido é de Deus. Pessoas dizendo que gênero tal, não, está na Bíblia. Coisas que vão enganando a mente das pessoas. E Jesus Cristo vem falar logo em sequência que quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Eu vou te falar de outro engano aqui, viu, irmãos? Nós estamos tendo aí recentemente o que? A guerra lá na Rússia e Ucrânia, né? Para quem acompanha os noticiários, a gente sabe muito bem dessa guerra. Irmãos, guerra acontece muitas, por várias décadas. É porque hoje a gente com internet e noticiário, né? Sempre quando começou a guerra da Ucrânia? Quando começou a guerra na Ucrânia e Rússia, a gente acompanhava todo dia, é ou não é? Seja honesto. Eu às vezes estava lá acompanhando, meu Deus, o que vai acontecer hoje? Será que vamos bombardear tal lugar? E os jornais mandaram vários correspondentes, né? Vários para lá. Eu te pergunto, irmãos, a guerra acabou? Não, né? A guerra não acabou. É estranho, né? Porque a guerra está lá, porque a gente está falando tanto do Brasil, e que o Brasil perdeu hoje, tem gente explodindo lá, agora mesmo. Tem míssil caindo lá e de repente matando crianças lá do outro lado do mundo. E a gente nem orando por ele está orando pelo Brasil, está orando pela vida do Neymar. E a guerra está lá acontecendo. Perceba bem como a nossa percepção do que é urgente é aquilo que passa no jornal. Aquilo, a necessidade de que de repente, nossa, meu Deus, o mundo está uma confusão. É aquilo que a gente vê na TV. Se só passar desenho na TV, logo o mundo está tranquilo, o mundo está feliz. Por quê? Porque está passando desenho. É assim a nossa percepção das coisas. E o que ocorre, irmãos? Hoje em dia você pode ouvir dizer: está vendo a guerra da Rússia e da Ucrânia? Olha lá, Jesus está voltando. Está lá a guerra lá e Jesus está voltando por causa disso. Eu já até sei, ele vai voltar no ano que vem. Porque essa guerra logo vai acabar e Jesus vai voltar. Irmãos, aqui a gente é novinho, né? Vamos concordar que todo mundo aqui é jovenzinho. Todo mundo é jovenzinho. Mas quem tem mais dos seus 80 aí, talvez tenha ouvido falar da Segunda Guerra Mundial. E se você for uma pessoa muito de idade assim mesmo, for um senhor de 150 anos, você passou pela sua juventude vendo a Primeira Guerra Mundial. Irmãos, muita coisa aconteceu. E eu te falo, Jesus Cristo não determinou que era essa hora que ele ia voltar. A gente tem um ledo engano, porque ele está falando no versículo exatamente o contrário disso. Desde que há 2000 anos, em média, Jesus Cristo falou essas palavras, até os dias de hoje, ocorreram milhares de guerras muito piores do que essa da Ucrânia e da Rússia. É porque como a gente está muito ligado na guerra, na TV, na internet, o nosso senso de urgência é ativado. Só que Jesus Cristo está dizendo, olha bem, tem rumores de guerras, não se assustem. É necessário que isso aconteça. Todo mundo quer paz, né? Não é a música do John Lennon? Quem já ouviu uma música que é Imagine dele? Que é Imagine on the people. Essa música do John Lennon imagina um mundo de paz. Um mundo em que se todos nós dermos as mãos, vai ter paz. Mas Jesus Cristo está dizendo, vai ter guerra. É necessário que isso ocorra. Infelizmente, irmão, se Jesus Cristo está falando, é necessário que isso aconteça, é isso que vai acontecer. É aquela coisa, sabe o discípulo bom, o aluno bom, senta e chora ali no canto. É isso que vai acontecer. Pô, se eu estou vendo guerra, não precisava acontecer guerra. Poxa vida, por que aconteceu essa guerra? Jesus Cristo, vai acontecer guerra. Mas não é o fim. Vamos seguir? Diz assim, versículo 8. Porque nação se levantará contra a nação,
e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Viram o que Jesus disse? Essa palavra é muito importante porque ela fala tudo que Jesus está falando. Esse vai ser o princípio das dores. Eu não sei quanto vai durar, irmãos. Se eu dissesse que eu sei a data que Jesus vai voltar, eu estaria indo contra a Bíblia. Você sabia que tem pelo menos umas 3 religiões que dizem quando Jesus vai voltar? Já marcaram várias datas que Jesus vai voltar? Mas o próprio Jesus Cristo está dizendo, ó, essas coisas que estão acontecendo aí, cuidado, não seja enganado. E aí a gente vai para mais um engano nosso, um engano que nós mesmos plantamos. Que às vezes, ó, tá vendo tal coisa? Jesus está voltando. Jesus Cristo está dizendo, esse é o princípio das dores. Cuidado, não sejam enganados, dizendo que Jesus está ali, dizendo que Jesus está acolá. Jesus a todo momento está voltando, irmãos. Mas eu não posso dizer que porque está acontecendo a guerra na Rússia é porque Jesus está voltando. Então cuidado e não seja enganado. Qualquer um que falando em nome de Jesus, quanta gente não profetizar, irmão, com Covid aí? Vai, é ou não é? Ora, a gente tem que ser honesto. A gente viu vários vídeos no YouTube aí, assistiu várias coisas. Eita, agora, isso daí, o Covid está voltando, isso aí é a marca da besta. E assim foi, isso aí é o chip. Aí começou a vir toda uma teoria, aí passou, aí quem falou nem se responsabiliza, né? É sempre assim, né? E seguindo em frente, a gente não ultrapassar o tempo. Estejam o que? No versículo 9. Estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados, e por minha causa serão levados à presença de governadores e reis para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Então Jesus Cristo vai falar de 2 coisas aqui, irmãos. Para você que está vivendo uma vida tranquila, sabe, uma vida boa, uma vida que não está ocorrendo mais nada. João, nesse momento a gente viu que o quê? Pedro e João estavam ali, com Jesus. O versículo 3 lá que a gente leu, diz que Pedro e João estavam ali. Eles eram um daqueles que estavam falando com Jesus. E Jesus estava falando para eles assim. Eles nem aí, né? Ó, vocês serão entregues aos tribunais. Vocês serão açoitados. E eles lá pensando, né? Eu vou ser açoitado, eu vou ser entregue a tribunal nenhum? Jesus Cristo estava dando um alerta para eles nem prestando atenção, irmãos. Mas sabe o que ocorre? Sabe o que ocorre em Atos? Depois que o Espírito Santo vem, eles entendem a palavra de Deus e começam a pregar a palavra de Deus e curar pessoas. Adivinha o que ocorre? Eles são levados às sinagogas, são levados aos tribunais e são açoitados também. Assim como Paulo fala, que sofreu muitos açoites. Irmãos, Jesus Cristo está falando na cara deles, eles nem acreditam. Jesus Cristo está sendo direto com Pedro e João, por exemplo. Vocês serão levados aos tribunais e às sinagogas. É isso que eu estou dizendo. Pedro e João nem sabiam disso e Jesus já sabia. Jesus Cristo, assim como muitos citam, irmão, Jesus Cristo parece um louco, né? Sabe por quê? Porque é um cara falando para 4 pessoas, dizendo que eles serão perseguidos por causa do nome dele e que serão levados aos tribunais. Um homem dizendo para 4 homens, lá no meio do deserto, lá no meio do monte, há 2000 anos atrás, um homem falando para 4 homens, dizendo que eles vão ser perseguidos por causa do nome dele, dizendo que eles vão ser açoitados. Irmãos, seria só um maluco se esse não fosse o próprio Deus, porque hoje todos nós aqui estamos seguindo o nome dele, de Jesus Cristo, e é por conta disso, por conta que estes aqui, a qual eles falou, foram perseguidos, açoitados, levados aos tribunais, mortos muitas das vezes, para nós estarmos aqui sentados ouvindo a palavra de Deus, e talvez nem ligando para aquilo que Jesus está falando. Então é por isso que, irmãos, aquilo que Jesus fala para eles é verdade da mais absoluta, é uma profecia incrível.
E ocorre até os dias de hoje. Mas seguindo, diz assim, no versículo 10: mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Então acho que muita gente não entendeu porque Jesus não voltou. Muita gente se pergunta, por que Jesus não voltou? Está acontecendo guerra, está acontecendo um monte de confusão. Por que Jesus ainda não voltou? Jesus Cristo está dizendo, mas é necessário primeiro o evangelho seja pregado em todas as nações. Irmãos, hoje em dia a Bíblia tem chegado em muitos lugares, sabia? Mas quem disse que o evangelho tem sido pregado? Aqui no Brasil, será que o evangelho tem sido pregado? Eu fico parando para pensar. Hoje, se eu estou chorando aqui, caminhando de um lado para o outro, falando filosofias de grandes filósofos, falando palavras emocionais, falando que Jesus, você é o centro do coração de Jesus, falando coisas que te agradam, falando coisas que fazem você chorar, falando esse tipo de coisa, muita gente prestaria atenção, mas isso não é o evangelho sendo pregado. Isso não é o evangelho sendo pregado. A gente tem investido em discipulado aqui na igreja, justamente para ensinar para as pessoas o evangelho, a palavra de Deus, para ensinar para você que de repente, se você não entende o que é arrependimento, meu irmão, talvez você não entenda o que é evangelho. Você precisa ir atrás, entender do que é se arrepender de verdade, a transformar a sua vida e ter um novo nascimento. Você não sabe o que é? Então, irmãos, é hora de embarcar no estudo bíblico, é hora de ver e transformar, e ter sua vida transformada de verdade. Você acredita que Cristo ressuscitou dentre os mortos? E que nós ressuscitaremos também? Você crê nisso? Crê nisso de verdade? Porque isso é parte do evangelho. E as pessoas têm omitido isso das pregações. Não se fala mais sobre ressurreição, sobre vida eterna, não se fala mais sobre nada disso. Sobre arrependimento, não se fala mais nada disso. E Cristo está falando, é quando o evangelho for pregado em todas as nações, aí eu retornarei. Aí eu retornarei. Meu trabalho hoje, de cada um que está aqui, irmãos, também, se você já conhece o evangelho, então pregue o evangelho. Pregue o evangelho. Se você quer acelerar então a vinda de Jesus, Jesus, volta logo, prega o evangelho. É isso, esse é o segredo. Não vai acontecer antes disso, por quê? Porque Jesus falou, irmão. É difícil às vezes encarar isso, né? Mas a verdade está na nossa frente, é só enxergar. Abra os olhos e vejam. É isso. É necessário que o evangelho seja pregado. Quando, pois, e finalizando aqui, levarem vocês para os entregar, não se preocupem com o que dirão, com o que irão dizer, mas digam que o que lhe for concedido naquela hora, porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus próprios pais e o matarão. Pegando aqui antes da gente ler o último versículo, irmãos. Em primeiro lugar, o versículo 11 diz assim que a gente, quando for levado a julgamento, assim como eles foram, a gente não deveria se preocupar com o que a gente haveria de falar. Sabe, advogado, deixa eu contratar um advogado, alguém. Jesus Cristo, não, fique em paz. Porque o Espírito Santo que habita em você vai agir naquele momento. E você vai falar aquilo que provém de Deus. Muita gente usa esse versículo hoje aqui como os fariseus, tirando ele do contexto. Por exemplo, eu não estudo, eu não me preparo para pregar, e aí venho ler o versículo 11 dizendo, Deus vai conceder as palavras na minha boca aqui, porque Ele disse que quando chegar a hora, Deus vai me iluminar e eu vou ser concedido naquela hora. Isso é mega desculpa, irmãos. Jesus Cristo não está falando disso aqui. Jesus Cristo está falando de pessoas que vão ser julgadas, assim como Pedro e João foram. E naquele momento eles viram sabedoria neles, que não era deles. Porque eles eram pessoas iletradas. Pedro e João, irmãos, talvez não sabiam, não tinham voz eloquente, não sabiam pregar, talvez muito bem. Mas Pedro e João, irmãos, um dia quando foram questionados, naquele momento, vocês adorariam aquele Jesus ou não? Eles começaram a falar de tal forma que eles falaram, cara, esse cara é discípulo de Jesus.
porque aquilo que procede da boca dele é impossível que tenha sido ele que tenha inventado. É algo que só o Espírito Santo, irmão, nos concede. Falar coisas que provêm de Deus. É isso que esse versículo está falando. E falando que por conta disso e por conta... E aqui finalizando mesmo. E por conta disso, irmãos, a gente vai ser odiado até por nossos próprios parentes. Nossos próprios filhos. Às vezes os filhos vão ser odiados pelos pais, e os pais pelos filhos. E você será odiado talvez na vizinhança, será odiado no trabalho, será odiado na escola. Olha que promessa maravilhosa, hein? E a gente querendo ser o mais amado. Mas quando chega ao ponto em que eu tenho que negar o meu Deus, eu não nego. Então eu serei odiado por conta disso. E é exatamente isso que Jesus está dizendo que vai acontecer. Às vezes até é muito desconfiável que ninguém te odeie. Sabe aquele cristão escondido, né? O cara que está lá na empresa, no trabalho, cristão, eu sou cristão, siga Jesus. Você nem sabe que a pessoa é, na sua vizinhança ninguém sabe que você é cristão, que você adora a Deus, no seu trabalho, onde você faz seu serviço, ninguém sabe. Irmãos, mas diz a palavra de Deus que devido à verdade, sabe, que mora em você, devido a Cristo ser a própria verdade, não há mentira que vai prevalecer no ambiente onde você está. Então se a pessoa vem dizer mentira, você fala a verdade. E por conta disso você será odiado. Às vezes até pelo seu próprio filho, filha. Não vão gostar daquilo que estão ouvindo. Ao ponto, assim como ele falou, de talvez os filhos matarem os seus próprios pais, irmãos. E isso aconteceu. E no versículo último que a gente leu aqui no começo, dizendo: todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Esse é o fim, então, irmão. Jesus Cristo vai falar muito mais sobre a vinda dele e a tribulação. Mas esse é o fim, então, do discurso que Jesus fala a respeito dos enganos. Fala a respeito da gente estar atento a não estar enganado. Cuidado. Eu citei várias maneiras aqui em que você pode estar sendo enganado. Então, cuidado. Cuidado no conteúdo que você consome. Cuidado nas pessoas que você admira. Cuidado em olhar em exemplos de pessoas. Nossa, pregador de 1 milhão de seguidores. Às vezes a senhorinha que está orando lá na sua igreja, irmãos, é ela, o exemplo dela que você tem que seguir. Não o exemplo do cara lá famoso, cantor, milionário. Cuidado com aquelas pessoas que se dizem falar em nome de Jesus. Elas podem estar te enganando. Cuidado. Cuidado, irmãos, é isso que Jesus nos alerta. Cuidado para não cairmos nos enganos. E no mundo, irmãos, a gente vai sofrer aflição, assim como Jesus disse. Vai ocorrer guerra, pessoas nos odiarão, vai acontecer de tudo, irmãos. Pessoas vão querer, realmente na época, os cristãos eram açoitados mesmo, você está entendendo? Você passava ali na rua, se você fosse cristão, você era considerado ateu na época, que você não louvava ao Deus verdadeiro, que era César, que era o Deus dos judeus. O cristão era um renegado, ele era espancado, ele era queimado vivo. Era isso, era assim que o cristão era. Hoje a gente está vivendo aqui nos nossos bancos, mas aquilo que Jesus profetizou é verdade. E vai hoje lá, já que cristão é tão bem aceito assim, vai lá para a China então, irmãos, vai lá no Catar, vai. Você não quer ver a Copa? Vai lá ver a final da Copa lá, vai pregar o evangelho lá no Catar para você ver. Não é tudo lindo e maravilhoso lá? Vai lá pregar o evangelho de Jesus Cristo. E aí por que Jesus não voltou até hoje, irmãos? Porque o evangelho precisa ser pregado em todas as nações. Bora pro Catar? Bora lá! É isso, meu convite é esse, irmãos. Vamos pro Catar, vamos pregar o evangelho, não é ver jogo de futebol. É isso que a gente vai fazer lá. Amém, irmãos? E eu agradeço a oportunidade. Veja, a vida está